Meus amigos e as amigas, que bom poder estar convosco nesse momento. Muito obrigado pela sua atenção que tem sempre dispensado para estar diante de uma reflexão das coisas celestiais e espirituais. Estou aqui diante de um texto sagrado, onde está registrado no livro de São Lucas, do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 6 e o versículo 31, dando seguimento, que diz-nos assim: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Então já dá para nós termos uma noção desta revelação, orientação, instrução do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, como é importante depararmos com umas orientações como essas. Então Jesus, ele dando instruções aos seus ouvintes, aos seus discípulos, também a classe de religiosos que sempre os acompanhou no ministério, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os escribas, e tinha os hipócritas também. Tinha os hipócritas que acompanhavam o ministério, os trabalhos feitos, as realizações do Senhor Jesus Cristo. Então ele dando instruções aos seus discípulos, como também a todos que estavam ali, sobre fazer bem àqueles que fazem o bem ou fazem também o mal. Então ele diz aqui: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Então, primeiro, eu preciso dar o ponto de partida. Da mesma maneira que eu desejo que alguém faça a mim, primeiro eu preciso fazer a ele ou a ela. É o que Jesus está ensinando aqui. Porque fazer bem para aqueles que nos fazem bem, isso é muito fácil, é muito louvável. Aí Jesus pergunta: que galardão você terá? Fazer bem para aqueles que lhe fazem bem. Aí ele diz: os pecadores que sejam, os fariseus, os hipócritas, também fazem isso. Fazem isso. Eles fazem bem para aqueles que os fazem bem. Então, é praticamente uma troca de favores. E Jesus, ele tem ensinado o contrário. Para nós fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. O Evangelho de Cristo é esse. Não podemos fugir dessa realidade.
Porque eu fazer bem para quem me faz bem, isso é louvável, é muito prático, é muito fácil. Em dado momento, Jesus disse: se teu inimigo pedir para você andar com ele uma mila, vamos traduzir para o nosso linguajar 1 quilômetro, ande 2. Se ele te pedir uma túnica, uma vestimenta, dê 2. É assim que funciona hoje na graça, no Evangelho de Cristo. E ele está dizendo o seu inimigo, não é o seu amigo. O seu amigo, você tem tudo disponível para ele ou para ela. O teu amigo, o seu amigo, as portas estão abertas da sua casa para os seus amigos. A hora que ele chegar na sua casa, será bem recebido ou recebida, porque são amigos. Mas aqui Jesus está falando de inimigos, aqueles que querem o nosso mal, aqueles que desejam o nosso fracasso, aqueles que desejam a nossa ruína. Esse é o Evangelho. E se o crente não estiver vivendo esse Evangelho, ele está fora da palavra, está fora do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é perdão, é perdoar os pecadores, os malfeitores. Não é trocar olho por olho e dente por dente, como acontecia no tempo da lei. Hoje vivemos o tempo da graça. E não estejam os senhores e as senhoras pensando que o tempo hoje da graça é mais fácil, é mais facilitado do que no tempo da lei. Não pensa nisso. Não pensa que não é verdade. Então Jesus deixou muito claro aqui: aquilo que você quer que os outros lhe façam, façai vós também. É por isso que Jesus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós vivemos o tempo numa era, numa geração do egoísmo, que as pessoas querem só para si, poucos reparte. Não, ele que se vira, ele que deu os pulos, ele que vai à correria, ele que vai buscar, mas talvez a situação dele ou dela não está favorável, é um momento, é uma fase na vida que precisa de uma mão amiga, precisa de uma ajuda. Mas Jesus disse: amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Jesus falando, os pecadores, os pervertidos, os que não conhecem ou estão fora do plano de Deus, eles fazem isso caridosamente. Caridosamente eles fazem. Mas Jesus diz o contrário aqui: para nós amar aqueles que nos aborrecem, que nos criticam, que nos fazem males. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho. Partilhar com aquele que precisa ser partilhado. Aí Jesus diz: se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Aqui está falando, meu amigo, minha amiga, de uma recompensa eterna, de uma recompensa futura, de uma recompensa espiritual. O que seremos recompensados nos momentos de recebermos os nossos galardões. Glória a Deus! Nossos galardões eternos.
Mas infelizmente nós vivemos numa sociedade, até mesmo uma sociedade religiosa, aqueles que estão dentro das igrejas, enchendo os templos, estão pensando somente no hoje. Só estão pensando em si. Não estão pensando no futuro eterno com Jesus. Estamos pensando só nas coisas terrenas, passageiras da terra, mas tudo isso vai passar, vai ser exterminado, tudo vai ficar, o que nós temos não teremos mais, o que nós possuímos não possuiremos mais, isso vai ficar na terra. Mas o que nós semearmos para a eternidade, vai para a eternidade. Então Jesus, ele deixa muito claro, se você ceder, dar, emprestar, esperando o retorno, se você empresta para quem lhe pode pagar, devolver de imediato, no momento certo, na hora certa, Jesus pergunta, que recompensa você terá? Qual é o galardão que você terá nisso? Porque você está emprestando, porque aquela pessoa tem condição de lhe devolver. Talvez você deva fazer o contrário. Emprestar, mesmo que a pessoa não tenha condição de dar o retorno, de devolver. Mas, reverendo, nós vivemos um mundo materialista, capitalista, um mundo de investimento, muito bem. É isso que se pensa. Só na terra. Isso vai ficar. Isso vai ser exterminado e não demora muito. Semear somente nessa terra, que galardão teremos eternamente. Então sempre está pronto para estender as mãos, para ajudar quem precisa ser ajudado, reverendo. Mas eu já tenho feito tanto, eu já tenho perdoado tanto aquela pessoa continua me aborrecendo. Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. Jesus diz, não somente até 7, mas até 70 vezes 7. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é a palavra de Jesus. Senhor meu Deus, eu oro com essa pessoa. Peço-lhe a tua bênção sobre ela, sobre o seu lar, a sua família, meu Deus. Os seus negócios, os seus planos, o seu coração. Coração daquela pessoa que seja quebrantada pelo poder do Espírito Santo, para que a revelação da salvação chegue até ela. Eu suplico a ti, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém, Jesus. Ouvintes, você tem a liberdade de compartilhar esse vídeo, de levar a mais pessoas, de também participar. Deus abençoe você, meus cumprimentos, Deus lhe ajude e tenha um dia feliz na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seu amigo, Reverendo Moisés Olegário de Brito. Até o próximo vídeo, assim queira o Senhor, o nosso Deus.